Se a gente pudesse calcular qual que é a eficiência de uma adubação foliar, como que a gente faria? Olá pessoal, o Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando sempre, se gosta dos nossos vídeos, quer apoiar a gente continuar produzindo mais conteúdo, se inscreva no canal e também deixa um like. A adubação foliar é algo que está muito em voga nos últimos tempos, né? E o pessoal não sabe adequadamente como que pode ser calculado, como que pode ser mensurado a eficiência de uma adubação foliar. E a gente vai passar para vocês aqui para ter uma boa ideia de como que funciona isso e o que você deve levar em consideração na hora de escolher um adubo foliar, se vale a pena ou não vale a pena, que é um tema muito discutido, então também é muito relevante que a gente trate dessas questões aqui no nosso canal, tá? Vamos utilizar o exemplo do nitrogênio para soja. Existe uma série de adubos foliares que são nitrogênio, especificamente para a cultura da soja, tá? E nós vamos ver isso aqui se compensa ou não compensa estar utilizando o nitrogênio especificamente. Os outros nutrientes também podem ser feito esse mesmo cálculo e levado em consideração. Então vamos supor o seguinte, tá? A massa seca da soja de 2.000 kg por hectare. Isso aqui é uma curva de aumento de massa seca da soja ao longo do tempo, obviamente, né? Quanto mais a soja ela acumula matéria seca, também mais aumenta esse número. Eu coloquei 2.000 kg por hectare, que é o número aproximado ali, próximo à época de aplicação desses adubos, de indicação das empresas desses adubos aí, tá? Então 2.000 kg por hectare. O nitrogênio na massa seca da soja chega a 3,15%. Então eu vou só mostrar uma coisa para vocês muito importante. Eu tenho uma tabela aqui, tá? A gente fez essa tabela para o pessoal que faz os nossos cursos de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Se quiser também, eu deixo um link, o primeiro link aqui na descrição para você lá entrar e conferir, tá? Que é o seguinte, nós temos para várias culturas, tá? Isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui são dados sérios e reais através de pesquisas, que tem os teores aí mínimos de cada nutriente para a planta. Então nós temos aqui nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Tá? Esses aqui em miligramas por decímetro cúbico, esses aqui em percentual. Então eu fui lá na cultura da soja e eu pesquisei aqui. Tá? Soja, nitrogênio, tem 3,15%. Os 2.000 quilos, onde que eu achei? Tem na internet, geralmente você encontra em artigos acadêmicos que fazem essa relação de massa seca, tá? Então tem 3,15% de nitrogênio, 0,2% de fósforo e 1,7% de potássio. Lembrando sempre que a gente deve considerar a curva de absorção. Então, em determinadas épocas, a planta também absorve um tipo diferente de nutriente em maior quantidade do que a outra. Mas isso aqui é levando em consideração a época indicada para a amostragem foliar. Beleza, pessoal? Então, cada planta geralmente tem uma época indicada, folhas também específicas para fazer a coleta, para levar para o laboratório, para fazer a análise de tecido foliar e determinação dos nutrientes. Então, foi daí que eu tirei este número, 3,15%. Vejam que para as mais variadas culturas elas também têm valores diferentes e é só a gente adaptar segundo a concentração que a gente tem no nosso adubo foliar. Voltando para cá então, vamos supor aí que nós temos, eu utilizei um número real aqui de um adubo encontrado inclusive no Mercado Livre e encontrado também em agropecuárias, com 30% de nitrogênio e tem lá, segundo a sua densidade e tudo mais, 402 gramas de nitrogênio por litro. E a indicação do fabricante era de 4 litros por hectare para a cultura da soja especificamente, tá? Então a gente vai fazer este cálculo aqui. Nós temos lá aqui em 2.000 quilos de massa seca da soja, naquela época específica, a 3,15%, tá? 3,15% de N na massa seca. Então se requer aí pelo menos 63.000 gramas de nitrogênio na massa seca, ok? E nesse nosso adubo foliar nós temos 402 gramas por litro, indicado 4 litros, nós vamos ter 1.608 gramas de N por aplicação. Só que este adubo também aplicado via foliar, ele não vai ter uma eficiência de 100%, então ele vai ter vários problemas. Quanto pior for a tua aplicação, aplicou em épocas muito quentes do dia, né? Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre os 5 erros da aplicação de adubos foliares. Tudo aquilo lá vai diminuindo a eficiência, mas a gente colocou aqui um parâmetro médio
de 65% de aproveitamento. Então, do que você aplicar aqueles 4 litros, 65% vão ser aproveitados pela planta. Já é um percentual ok, já é um percentual bom. Então, fazendo aquela 1.608 vezes 0,65, tá? Vai dar, com essa eficiência, 1.045 gramas por hectare com aquela indicação de 4 litros, naquela época específica da soja. Eu tenho requerimento de 63 mil gramas, fica ok, né? E eu vou estar disponibilizando 1.045 gramas com esse adubo, lembrando que tem uma concentração alta de nitrogênio, 30% até. Então, você olha outros adubos foliares que tem vários nutrientes, ele tem uma concentração muitíssimo menor. 8, 9% de nitrogênio, 1% de fósforo, 3% de potássio. Então, são concentrações bem menores do que essa, inclusive, em adubos que você encontra aí. Tá? Então, tem que fazer essa adaptação também para você ver aí se compensa ou não. Isso daqui, fazendo a regra de 3, vai representar 1,63% do que é requerido de nitrogênio para a cultura da soja nesta época específica. Então veja, é um percentual extremamente baixo. Isso daí dificilmente, suprindo com nitrogênio, vai fazer diferença na questão da produtividade. Então, mesmo você colocando esses 4 litros por hectare, você vai suprir menos de 2% do que a planta requer na massa seca de nitrogênio. Então isso deve ser levado em consideração, é um cálculo teórico, tem que ser adaptado para as condições que você tem, para o adubo foliar também que você está utilizando, mas veja que o que a gente fala, que principalmente os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, que são requeridos em grandes quantidades, eles devem estar presentes principalmente no solo. A adubação foliar, ela já foi feito várias pesquisas, principalmente para algumas culturas, em alguns nutrientes específicos, ela faz diferença, ela é boa. É o caso de alguns micronutrientes para as culturas como o tomate, como a maçã, culturas de alto valor agregado. Então, nessas épocas específicas, onde há um salto também de absorção de determinados nutrientes pelas plantas, aí sim se justifica. Mas agora, querer substituir uma parte da adubação via solo por adubação foliar é uma atitude que não condiz com a realidade, porque você não vai conseguir suprir com os adubos foliares que você tem. Então essa análise que a gente fez aqui, ela é muitíssimo importante. E eu coloquei aqui os custos. Tá? Esse adubo foliar aqui, o preço dele é R$40 por litro. Lembrando, aqueles 4 litros por hectare que é o indicado, então vai dar R$160 por hectare. E eu fiz uma comparação com o saco de ureia. Então R$160 por hectare daria 2 sacos de adubo aí aproximadamente, 100 kg de ureia, que daria 45 kg de N no adubo ureia. Para este adubo foliar, eu tenho 1 kg de nitrogênio, que é aqueles 4 kg lá indicados, né? Aqueles 4 litros, aliás, indicados por hectare, pelo mesmo preço. Então veja que no adubo foliar você vai estar comprando 1 kg de N por R$160 e na ureia você vai estar comprando 45 quilos de N pelo mesmo preço. O caso da soja, que não é tão importante o nitrogênio via adubação nitrogenada, mas principalmente via fixação biológica de nitrogênio, tá? Mas foi isso por hoje, muito obrigado por assistir, pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like e também compartilhe o vídeo. Até uma próxima, tchau, tchau!